Olá, e vamos iniciar nossa série de 5 encontros de ilustração. No vídeo de hoje nós vamos utilizar o artista Jeff Lemons para poder fazer o que nós chamamos de thumbnails. Como vocês podem ver, quando ele fez o Badger, a capa, ele fez 3 opções de ilustração, acabou escolhendo essa que estou mostrando para vocês, e nós vamos fazer um trabalho semelhante, ou seja, fazer 3 opções para uma ilustração, tá? Nós vamos utilizar como estudo de caso o filme O Fantasma. Tá? A gente vai pegar o elenco, né? E vamos trabalhar em cima de uma ilustração utilizando 3 personagens e um dos símbolos do fantasma, que é a caveira. A ideia de fazer uma ilustração baseada num filme ou baseada num texto, né? É interessante porque é uma maneira de você condensar uma informação, né? Que é, na verdade, isso que a ilustração faz. A ilustração, ela não é simplesmente um desenho, né? Mas ela é uma forma de comunicar. Como a gente pode ver aqui no trabalho do Jeff Lemons. Você pode ver que são 3 estudos, né? O estudo que foi escolhido é o que ele achou que tem a melhor comunicação, mas os 3 comunicam da mesma forma. Então aqui o que a gente fez? Eu peguei um vilão, peguei a personagem coadjuvante, a Diana Palmer, e peguei uma outra imagem que eu vou utilizar para fazer o fantasma. Né? Peguei uma caveira para fazer um símbolo, né, para o fantasma, e vai ser esses 4 desenhos que eu vou trabalhar, tá? Dentro dessas 3 estruturas. Então hoje o que eu vou fazer? Vou fazer um grid para cada uma das 3, né, no intuito de pensar como que eu vou comunicar melhor essa ilustração. Então, uma sugestão é o seguinte: você pode fazer grids de várias formas. O próprio nome já diz, né? Grid, grade. Né? A que eu vou fazer vai ser em forma triangular. Por quê? No caso do triângulo, eu consigo trabalhar com uma espécie de hierarquia de informações, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um vilão, eu tenho uma personagem que é a esposa do fantasma e tenho o personagem principal que é o fantasma. E tenho um shading, eu tenho um símbolo, né, que é a caveira. Então, por exemplo, no caso aqui do triângulo, eu vou colocar em cima, por exemplo, aquilo que eu quero que a pessoa enxergue com um certo destaque, tá? Então, eu vou tentar trabalhar com o fantasma logo de cara, como se ele fosse o destaque de tudo ali, né? E vou trabalhar os personagens coadjuvantes abaixo, um pouco maiores, mas abaixo, tá? Esse é um tipo de composição que costuma dar muito certo, tá? Pelo seguinte fato, né? Quando a gente vê o pôster, por exemplo, a gente já olha ali no alto e já vê o personagem principal, né? Isso ajuda o leitor a entender o que é que você está querendo mostrar com essa cena, tá? E a marca embaixo, né? Aquela base, ela reforça a informação que está lá no alto. Então eu tenho o fantasma. Embaixo eu tenho a caveira que representa o fantasma e eu tenho os 2 personagens coadjuvantes que pelo rosto, pelos estereótipos, né, pelos arquétipos deles, a gente sabe quem é vilão, quem é herói, quem é coadjuvante, quem é principal e tudo mais. Então essa é uma possibilidade de feitura de ilustração. Agora vamos tentar uma segunda. Vamos tentar uma segunda possibilidade, que vai ser de um triângulo também, só que eu vou fazer um triângulo invertido. Bom, se eu vou fazer o triângulo invertido, o que é que eu vou fazer logo de cara, né? Eu vou trabalhar a caveira em cima e o fantasma embaixo, tá? Reparem que vai ser mais ou menos a mesma informação. Então, por exemplo, a primeira imagem, né? A primeira leitura que o leitor vai fazer vai ser a caveira, né? O cara que está buscando o filme do fantasma ou o texto do fantasma sabe o quanto é importante a caveira
na simbologia do fantasma. Então a primeira coisa que ele vê vai ser a caveira e embaixo a última coisa que ele vai ver vai ser o fantasma. Então, novamente, existe uma primeira informação e depois existe o reforço dessa informação. E os coadjuvantes ficam atrás. Apesar de ambos estarem maiores do que o fantasma, a maneira da qual é posicionado os personagens, isso ajuda muito. Ajuda muito a entender que eles são os coadjuvantes e não os personagens principais, tá? Então, novamente aqui, já vou fazer eles um pouquinho maior do que da primeira opção, tá? E, por fim, nós vamos fazer a terceira, que é um triângulo, tá? Agora um triângulo de maneira normal, né? Só que ele vai ser um triângulo, um triângulo do qual eu vou colocar ele um pouco acima, tá? Então toda a informação ela vai ficar no alto. Embaixo não vai ter muita informação, como por exemplo houve no primeiro caso, né? No primeiro caso teve uma informação bem abaixo que era a caveira, né? No segundo caso eu vou ter o fantasma, não vai ter uma informação tão relevante abaixo, mas você vai ter o personagem, né? E dessa vez eu vou fazer o contrário, eu vou colocar o triângulo bem em cima, porque eu quero que a área pegue bastante o fantasma. A caveira ela vai ficar praticamente sem resolução, né? Ela vai ficar apenas aquela imagem para ser descoberta na Gestalt, e eu vou ter os personagens coadjuvantes abaixo. Tá? Então essas são 3 ideias, né? Vocês podem fazer várias ideias até você achar a que fica melhor. O intuito desse exercício é muito mais você sair da caixa e não pensar somente em uma opção. Isso é bom para você, isso é bom para o seu cliente, né? E ajuda você a escolher dentre diversas ideias a melhor de todas. E que às vezes não é a que você pensou inicialmente. Pode te surpreender, tá certo? Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo. Depois a gente vai trabalhar cada aspecto dessa ilustração, cada personagem, até a gente chegar no resultado final das 3 propostas. Caso você gostou desse vídeo, peço que você curta e que você compartilhe. Se você acha que te ajuda de alguma forma no seu desenvolvimento, peço que você se inscreva no canal toda semana com um novo workshop para você de temáticas variadas na área de ilustração, desenho, manipulação fotográfica, enfim, tudo para sua formação enquanto artista, tá certo? Então, como vocês puderam ver aí, 3 opções, utilizando grid, fazendo thumbnails, desenhos rápidos, apenas para você trabalhar cada vez mais as suas ideias, tá certo? Por fim, você pode fazer isso também a lápis, se você quiser, numa folha tamanho A4. Isso vai ficar bem interessante no seu trabalho também, tá certo? Então, meu muito obrigado!